Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma meditação do Santo Evangelho. E nesse dia, sexta-feira, que a igreja comemora São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. E nós temos aqui o Evangelho de São Mateus, é o capítulo 7º, do 31 ao 37, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de novo à região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessou a região das Decápolis. Trouxeram então um homem surdo falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhes impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou os dedos no seu ouvido, suspirou cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suplicou e disse: Áfata, que quer te dizer, abre-te. Imediatamente os seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles o divulgavam e muitos, impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, ao surdo faz ouvir e aos mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nesse dia que a igreja celebra São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, dois irmãos, né, que se converteram ao cristianismo, e foram eles responsáveis por a tradição bíblica, com a cartilha que fizeram, né, traduzindo a linguagem daquela época. Eles conseguiram evangelizar e dar a sua vida por isso, né? Então são dois santos que a igreja traz hoje com muita clareza a responsabilidade de anunciar, né? E esses homens entenderam isso, a responsabilidade de anunciar o evangelho autêntico e a preocupação em anunciar aqueles que não tinham recebido ainda o cristianismo. Mas eu quero aqui, antes dessa meditação, trazer para cada um de nós, hoje a primeira leitura a igreja traz sobre a voz da serpente. A leitura é de Gênesis 3, de 1 a 8, né? E falando sobre a sedução da serpente, que começa a travar um diálogo com a mulher, e a mulher dá ouvido, dá espaço a ouvir essa serpente, né? Que é a antiga serpente primitiva, ou seja, o diabo, o divisor, né, de tudo. Tá aqui a representação. E o evangelho de hoje traz uma situação que aquele homem que não conseguia falar nem escutar, e Jesus o toca e ele fica curado. E às vezes nós precisamos, a exemplo desse homem, termos cuidado qual é a voz que estamos ouvindo, né? Estamos sendo guiados por qual voz, né? O grande cuidado que devemos ter nesse dia de hoje, na nossa vida cristã, é esse: de onde é que está ouvindo, né? De onde que vem a voz que está anunciando para nós? Nós vemos que no mundo hoje barulhento que temos,
A exemplo, eu estou aqui dentro de um carro, vocês viram na estante que, né, tinha um carro também, o barulho em volta impede tudo isso, né? Então, às vezes, há muitos barulhos em volta de nós, até mesmo falando em nome de Deus. E isso é muito importante a gente termos um certo cuidado e buscar em Deus, ouvir a palavra certa, ouvir a palavra-chave, né? Que isso é importante para cada um de nós. O que é que o Senhor quer nos falar? O que o Senhor quer nos trazer no dia de hoje com esse evangelho, com essa escritura? É os cuidados que nós cristãos devemos ter, tanto de anunciar como de ouvir, né? Ouvir a sagrada escritura, a doutrina verdadeira da igreja e não ficar preso aos falsos ensinamentos, porque essa é a voz da serpente a qual a primeira leitura traz. E muitos pensavam que estão ouvindo, mas não estão surdos. E hoje o Senhor quer nos curar dessa surdez e soltar a nossa língua para anunciar o evangelho verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo dia.